Ele assinou o divórcio achando que tinha vencido, mas o juiz leu o testamento e revelou um segredo chocante. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado e aproveite a história. O som seco e autoritário do martelo do juiz reverberou pela sala de audiências do Fórum Lafayette em Belo Horizonte. Um som que parecia carregar o peso de um ponto final. Para Eduarda Menezes, no entanto, aquele ruído era o prenúncio de um começo. Ela manteve a postura ereta, o queixo levemente erguido e o olhar fixo como uma lâmina afiada na figura do homem sentado à sua frente. Caio Albuquerque, seu futuro ex-marido, um empresário do ramo de eventos cuja arrogância era tão bem costurada quanto seus ternos de grife, devolveu o olhar com um sorrisinho de canto de boca, um gesto de puro deboche. Ele girava a caneta Montblanc entre os dedos com uma displicência estudada, como se os papéis do divórcio que repousavam sobre a mesa de madeira maciça fossem apenas o cardápio de um restaurante caro que ele se dava ao luxo de descartar. Para ele, aquilo era um jogo e ele tinha a certeza absoluta da vitória. Ele pegou a caneta e, com um floreio teatral, assinou seu nome, a tinta preta selando o fim de um casamento que, para Eduarda, já havia morrido há muito tempo. Seus olhos frios e calculistas buscaram os dela, carregados de uma satisfação cruel, como um predador que finalmente se livra de um fardo. Ele se inclinou sutilmente para a frente e, num sussurro venenoso, audível apenas para ela no silêncio tenso da sala, disse: "Finalmente livre." O peito de Eduarda se contraiu. Não pela dor da perda, pois todas as lágrimas por aquele amor desfeito já haviam secado, mas pela humilhação crua, pela forma como ele a olhava, como se ela fosse um objeto quebrado, uma peça descartável em seu tabuleiro de ambições. Suas mãos, escondidas sob a mesa, tremeram por um instante, mas ela cerrou os punhos. Uma promessa silenciosa a si mesma de que não lhe daria o prazer de vê-la ruir. O juiz, um homem de meia idade com óculos de aros finos e uma expressão de enfado profissional, pigarreou, ajeitando os papéis à sua frente, pronto para proferir as palavras finais que dissolveriam oficialmente o matrimônio. O sorriso de Caio se alargou, antecipando o desfecho que ele mesmo havia orquestrado. E foi nesse exato instante, no limiar entre o fim e o recomeço, que o roteiro previsível daquela manhã foi rasgado em pedaços. Antes que a tinta da assinatura de Caio pudesse ser totalmente absorvida pelo papel, o juiz, com um movimento deliberado, ignorou os documentos do divórcio e retirou de uma pasta de couro um segundo envelope. Não era um envelope comum, pardo e burocrático. Era um envelope de papel vergê, de um tom creme, lacrado com cera vermelha, onde se via, inconfundível, o brasão da família Menezes, uma pequena árvore com raízes profundas. Era o selo de sua mãe, Dona Alzira Menezes, uma mulher cuja memória era sinônimo de respeito e admiração em toda a cidade, a visionária que havia erguido do nada uma rede de escolas comunitárias que transformara a vida de milhares de crianças. O sorriso arrogante no rosto de Caio congelou instantaneamente, como uma máscara de gesso que se petrifica. O sangue pareceu drenar de seu rosto, deixando para trás uma palidez fantasmagórica. O silêncio na sala tornou-se denso, quase palpável. O juiz quebrou o selo com um estalo seco e começou a ler. E naquele momento, enquanto as primeiras palavras do testamento de sua mãe ecoavam pelo ambiente, Eduarda sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Aquele documento, guardado como um segredo, continha uma cláusula, uma bomba-relógio armada por uma mãe que, mesmo do além, ainda protegia sua filha. Uma cláusula que estava prestes a implodir o mundo de certezas de Caio e reverter cada peça do jogo que ele acreditava ter vencido. Mas antes de mergulharmos no conteúdo explosivo daquele testamento, é preciso entender como chegamos até aqui.
Esta não é apenas a história de um divórcio litigioso, mas a crônica de uma traição silenciosa, de verdades enterradas sob o tapete de uma vida de aparências e da reviravolta chocante que ninguém, muito menos o arrogante Caio Albuquerque, poderia prever. Porque quando você divide a vida com alguém, você acredita que conhece essa pessoa. Acredita que pode antecipar seus gestos, suas reações e até mesmo o limite de sua capacidade de ferir. Mas a verdade, a mais dura de todas, é que você nunca conhece a profundidade da crueldade de alguém até que essa pessoa pense que já ganhou. Naquele dia, sentada diante do homem que um dia jurou amá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, Eduarda se sentiu como se olhasse para um completo estranho. A frieza em seu olhar, a presunção em seus gestos, a ausência total de remorso. Tudo aquilo deveria tê-la esmagado, mas em vez disso acendeu uma chama dentro dela, uma brasa de indignação que se recusava a apagar. Porque o que Caio não sabia, o que ele jamais poderia ter imaginado, era que Dona Alzira havia deixado para trás muito mais do que boas lembranças e uma rede de escolas. Ela havia deixado segredos. Segredos que fariam o castelo de cartas de Caio desmoronar de uma forma que ele nunca esperou. E enquanto os lábios do juiz formavam aquelas primeiras palavras surpreendentes, Eduarda percebeu que esta história, a sua história, estava apenas começando. Se você estivesse naquela sala de tribunal, vendo o homem que amou zombar de você enquanto assinava o fim de tudo, o que você teria feito? Teria lutado com todas as suas forças ou teria simplesmente virado as costas e ido embora? Pense nisso. E se essa história já te pegou de jeito, me diga de onde você está acompanhando, porque o apoio de vocês é o que nos move. E acredite, a jornada que estamos prestes a iniciar é uma daquelas que você não vai querer abandonar. Para entender a profundidade da queda de Caio, é preciso voltar no tempo, a uma época em que seu sorriso não era uma arma, mas um convite. Anos antes da frieza calculada daquela sala de tribunal, Eduarda Menezes conheceu um Caio Albuquerque completamente diferente, ou pelo menos um que ele representava com maestria. Ela tinha 20 e poucos anos, ainda navegando pelas águas turvas de um luto recente e avassalador pela perda do pai, um homem gentil e esteio de sua vida. Foi nesse cenário de vulnerabilidade que Caio surgiu, não como uma tempestade, mas como um porto seguro. Ele era o epítome do charme mineiro, bem articulado, com uma ambição que brilhava nos olhos e um sorriso fácil que parecia capaz de dissipar qualquer sombra. Ele trabalhava em uma produtora de eventos, ainda pequena, mas seus sonhos eram grandiosos e ele os vendia com um entusiasmo contagiante. Caio não apenas a viu, ele pareceu enxergá-la. Ele notava as pequenas coisas, como a maneira que ela franzia o nariz ao se concentrar em um livro, ou o jeito que seus olhos brilhavam quando falava sobre os projetos educacionais de sua mãe. Ele a fez rir, um riso genuíno e libertador, em um momento em que a alegria parecia uma língua estrangeira. Ele a tirou da névoa da dor e a fez acreditar que contos de fadas modernos poderiam sim acontecer em meio aos arranha-céus de Belo Horizonte. Dona Alzira, uma mulher de intuição aguçada e um olhar que via através das fachadas, a princípio também se encantou. Caio tinha aquela energia polida, aquela aura de genro perfeito que prometia não apenas amar sua filha, mas também construir um império ao lado dela. Ele falava sobre o futuro com uma confiança que beirava a profecia. Contudo, a cautela de mãe é um instinto primitivo e poderoso. Após alguns jantares em família, nos quais Caio detalhava seus planos de expansão, com um brilho febril nos olhos, Alzira a puxou para um canto na cozinha, enquanto o cheiro de pão de queijo ainda pairava no ar. "Minha filha", ela disse em voz baixa, mas firme,
Preste atenção em como os olhos dele brilham mais quando fala de dinheiro do que quando fala de você. Homens assim constroem castelos, mas nem sempre nos convidam para morar neles. Eduarda, inebriada pela paixão e pela gratidão de ter alguém que a reerguia, apenas sorriu e afastou a preocupação. Achou que era apenas o zelo protetor de uma mãe que temia ver sua única filha se machucar. Ela queria, com todas as forças de sua alma, acreditar que o amor de Caio era a mais pura e genuína das verdades. E por um tempo, a ilusão se sustentou. O casamento foi um evento memorável, planejado por ele, é claro, e noticiado em todas as colunas sociais da cidade. As fotos estampavam um casal perfeito, a herdeira dos Menezes e o empresário em ascensão. Mas, como uma fissura invisível em uma parede, as rachaduras começaram a aparecer, pequenas e quase imperceptíveis no início. A obsessão de Caio por aparências floresceu como uma erva daninha. A casa em que moravam, no bairro Belvedere, precisava ser constantemente reformada para impressionar. Os carros na garagem tinham que ser do ano, importados. E os círculos sociais em que transitavam eram rigorosamente selecionados por seu potencial de networking. Eduarda, que cresceu vendo a mãe dedicar a vida a um propósito maior, sentia-se cada vez mais como um acessório de luxo na vida dele. Ele queria que ela fosse a anfitriã perfeita, organizando jantares para pessoas que ela mal conhecia e cujas conversas vazias a esgotavam. Exigia que ela usasse vestidos que comunicassem poder, que abandonasse suas sapatilhas confortáveis por saltos que a torturavam, tudo para compor a imagem de sucesso que ele tão desesperadamente almejava projetar. Quando ela tentava resistir, quando tentava gentilmente puxá-lo de volta para a simplicidade dos valores que seus pais lhe ensinaram, o verniz de Caio se desgastava, revelando uma faceta sombria. Sua crueldade não era física, não vinha em forma de gritos ou agressões. Não, Caio era mais sutil, mais cirúrgico. Sua arma era a ironia, o sarcasmo, a humilhação velada. Ele a diminuía na frente dos amigos com piadas que só os dois entendiam, a maldade. Ah, a Duda e essa mania dela de querer salvar o mundo com giz e lousa, ele dizia, arrancando risadas enquanto o coração dela se encolhia. A portas fechadas era pior. Ele zombava de suas roupas, chamando-as de uniforme de professora. Desdenhava de suas ideias para modernizar a fundação de sua mãe, tratando-as como passatempos infantis. Querida, deixe a estratégia para quem entende de negócios. Foque em escolher o vinho para o jantar de sexta, ele dizia, com um paternalismo que a aniquilava. Ele foi, metodicamente, minando sua autoconfiança, lasca por lasca, até que a mulher vibrante e cheia de sonhos que ele conheceu se tornou um eco de si mesma, uma figura que mal se reconhecia no espelho. Ela ficou. Ficou porque acreditava nos votos que fez no altar, na promessa do para sempre. Ficou porque a ideia de um casamento fracassado parecia uma falha pessoal intolerável. E, acima de tudo, ficou porque não suportava a ideia de admitir para sua mãe, a rocha de sua vida, que havia se casado com um homem que a tratava como um troféu empoeirado e não como a parceira que ele jurou ser. Contar a verdade para Dona Alzira parecia uma traição à confiança que ela depositara em seu julgamento. Mas Alzira não era cega. Ela via o brilho nos olhos da filha se apagar a cada visita. Via a espontaneidade dar lugar a uma cautela nervosa. Uma noite, meses antes de seu falecimento repentino, ela a chamou em seu antigo escritório, o santuário de livros e projetos que cheirava a papel e sabedoria. Com a mão enrugada sobre a de Eduarda, ela olhou fundo em seus olhos e disse as palavras que se tornariam uma âncora. Minha filha, o amor deve fazer florescer, não murchar. Força não é aguentar um galho que te seca. Força é ter a coragem de se plantar em outro jardim.
Aquelas palavras a assombraram, ecoando em sua mente, especialmente depois que sua mãe se foi. E conforme Caio se tornava mais ousado em sua crueldade, mais descarado em seu desprezo, Eduarda percebeu que sua mãe havia visto a verdade muito antes que ela mesma tivesse coragem de encará-la. Mesmo assim, ela não foi embora. Não até que as traições se tornassem inegáveis. Não até descobrir coisas que a fizeram questionar se algum dia, em algum momento, ela realmente conheceu o homem com quem dividia a cama. E foi essa espiral de desilusão que os levou àquela sala de tribunal, ao dia em que ele assinou aqueles papéis com um sorriso vitorioso, acreditando que a havia reduzido a nada. Mal sabia ele que no envelope lacrado que o juiz segurava, o amor de uma mãe e sua visão aguçada provariam que ele havia subestimado não apenas Eduarda, mas principalmente o poder protetor de Dona Alzira Menezes. O ponto de ruptura, o momento em que a negação finalmente se estilhaça contra a dura realidade, raramente é um evento grandioso. Muitas vezes, ele chega na quietude de uma noite qualquer, trazido por uma tempestade. Foi exatamente o que aconteceu em uma quinta-feira chuvosa de novembro, poucos meses após o funeral de Dona Alzira. A chuva caía lá fora com uma fúria bíblica, tamborilando contra as vidraças da imensa casa como dedos impacientes. Eduarda estava sentada sozinha na cozinha, o silêncio da casa amplificado pelo som da tempestade. O jantar, que ela preparara com um esmero quase automático, esfriava intocado sobre a mesa de mármore. Caio havia prometido voltar cedo. "Uma reunião rápida, meu amor, só para fechar um patrocínio", ele dissera. Mas o relógio na parede já passava das 11 da noite. As ligações dela caíam direto na caixa postal, um abismo digital que engolia suas preocupações. Ela deveria estar acostumada. As noites tardias, as desculpas vagas sobre networking e clientes de última hora haviam se tornado a trilha sonora de seu casamento. Mas aquela noite era diferente. O luto pela mãe ainda era uma ferida aberta, e a solidão parecia mais pesada, mais sufocante, contra seu próprio bom senso, contra a voz em sua cabeça que lhe dizia para simplesmente ir para a cama e fingir que não se importava. Ela decidiu esperar. As horas se arrastaram, cada tic-tac do relógio um pequeno golpe em seu peito. Foi quase 1 da manhã quando o brilho dos faróis de um carro varreu a entrada da garagem. Eduarda correu para a janela da sala, o coração martelando uma batida descompassada de alívio e apreensão. O alívio morreu no instante em que ela viu a cena. Caio tropeçou para fora do banco do motorista, rindo de algo que ela não podia ouvir. E agarrada ao seu braço como uma trepadeira estava uma mulher. Uma mulher que Eduarda nunca tinha visto, com um vestido vermelho tão curto que parecia um insulto à chuva fria e um cabelo loiro platinado que brilhava sob a luz do poste. A risada dela era alta, estridente, e ela se agarrava a ele com uma intimidade que não deixava margem para dúvidas. Ele nem sequer tentou silenciá-la, enquanto cambaleavam em direção à porta da frente, compartilhando um segredo sussurrado que terminou com outra gargalhada dela. Eduarda congelou. O som do sangue pulsando em seus ouvidos abafou-o da tempestade. Por uma fração de segundo, o instinto de autopreservação gritou para que ela corresse escada acima, se enfiasse debaixo das cobertas e fingisse um sono profundo. Fingir que não viu, fingir que não entendeu. Mas algo dentro dela, uma corda que vinha sendo esticada por anos de pequenas humilhações e grandes decepções, finalmente arrebentou. Quando a porta da frente se abriu com um rangido, revelando a dupla encharcada e risonha, Eduarda não estava no topo da escada. Ela estava parada no meio do hall de entrada de braços cruzados, uma estátua de gelo em meio à sua própria casa. O sorriso de Caio vacilou, apenas por um segundo,
antes que a máscara da arrogância voltasse a se assentar em seu rosto. "Ah, Duda", disse ele, com uma casualidade forçada, como se tivesse acabado de voltar da padaria. "Você está acordada. Esta é a Marcela, nossa nova consultora de marketing. Estávamos finalizando uma estratégia." O perfume de Marcela a atingiu antes mesmo das palavras. Era um perfume doce, enjoativo, inconfundivelmente barato e íntimo. A mulher a mediu de cima a baixo com um olhar insolente e deu um sorrisinho, passando a mão pelo ombro de Caio, como se marcasse território. O estômago de Eduarda revirou. "Finalizando uma estratégia?" ela repetiu, e ficou surpresa ao notar que sua voz, embora trêmula, soava firme, cortante. "À 1 da manhã, com cheiro de uísque e uma marca de batom no seu colarinho." Caio soltou uma risada de verdade, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. "Você está sendo dramática, como sempre. Não seja paranoica, querida." Dramática era a palavra favorita dele, o carimbo que ele usava para invalidar qualquer sentimento dela que o incomodasse. Era a ferramenta que ele usava para fazê-la duvidar de seus próprios olhos, de seus próprios instintos. Mas desta vez não havia dúvida. A verdade se instalou em seus ossos com o peso frio e irrefutável de uma lápide. Ele não era apenas cruel, ele era infiel. E a humilhação de trazê-la para dentro de sua casa, para o santuário que deveria ser deles, era a profanação final. Ela não gritou, não chorou, apenas o encarou, um olhar vazio que o desarmou mais do que qualquer histeria. E com uma calma que o assustou, ela disse: "Você acabou de enterrar o pouco de respeito que restava." Na manhã seguinte, enquanto Caio roncava no quarto de hóspedes, afogado em seu sono de mentiras, Eduarda sentou-se à mesa da cozinha. O sol da manhã entrava pela janela, indiferente ao cataclismo que ocorrera em sua vida. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente, não mais como um conselho, mas como um mandamento. Força é ter a coragem de se plantar em outro jardim. Pela primeira vez, ela se permitiu imaginar uma vida sem Caio, sem os insultos disfarçados de piadas, sem os jantares solitários esperando por passos que nunca chegavam na hora certa, sem a necessidade constante de fingir que o que eles tinham era amor. A imagem era aterrorizante, mas, sob o medo, havia uma corrente subterrânea de alívio, de liberdade. Foi o dia em que a decisão, antes uma semente adormecida, finalmente germinou. Ela pegou o telefone e discou um número que não usava há anos, mas que seu coração nunca esqueceu. Henrique Duarte. Seu vizinho de infância, seu primeiro e inocente amor de adolescência, o garoto com quem ela trocava bilhetes sobre o muro. O tempo os havia separado. Mas ela sabia, pelas notícias que chegavam através de amigos em comum, que Henrique havia se tornado um advogado renomado, conhecido por sua integridade e discrição. Quando ele atendeu, sua voz, agora mais grave, mas ainda com o mesmo tom calmo que ela se lembrava, foi como um bálsamo. Ela contou tudo, a voz falhando ao descrever a cena da noite anterior. Do outro lado da linha não houve hesitação, apenas uma firmeza protetora. "Eduarda", disse ele, e o uso de seu nome completo soou como um chamado ao respeito que ela havia perdido. "Chegou a hora de você se libertar. Eu cuido de tudo." Aquela frase simples foi a boia de salvação que ela precisava. O divórcio foi protocolado na semana seguinte. Foi o início do fim de seu casamento. E sem que ela soubesse, o verdadeiro começo da virada de sua vida. A reação de Caio Albuquerque ao receber a intimação do divórcio não foi de surpresa ou tristeza. Foi de pura e irrestrita fúria. Para um homem como ele, cuja identidade era esculpida na percepção pública de sucesso e controle,
Ser deixado não era apenas uma rejeição pessoal, era uma afronta pública, uma mancha em sua biografia cuidadosamente construída. A máscara do marido charmoso e paciente caiu, não apenas para Eduarda, mas para o mundo que ele tanto se esforçava para impressionar. E por baixo dela revelou-se um estrategista cruel, disposto a usar táticas de terra arrasada para vencer a guerra que ele mesmo provocara. Se ele não podia mais tê-la como um troféu, então ele a transformaria em um exemplo, um aviso para quem ousasse desafiá-lo. A primeira salva de tiros não foi disparada em um tribunal, mas nos cafés, nos grupos de WhatsApp da elite de Belo Horizonte e nas colunas sociais que antes o celebravam. A narrativa que ele começou a tecer era insidiosa e eficaz. Eduarda, a herdeira reclusa, estava desequilibrada. O luto pela mãe a havia desestabilizado emocionalmente. O casamento, ele suspirava para amigos em comum com uma performance digna de um Oscar, acabou por culpa dela, por sua instabilidade e paranoia. Ele era um mestre da manipulação, jogando com as inseguranças e a sede por fofoca da alta sociedade. Para os amigos homens, ele pintava Eduarda como uma esposa frígida e exigente. Para as mulheres, ele se apresentava como a vítima, um marido dedicado que tentou de tudo para salvar uma mulher quebrada. Ele usou sua rede de contatos como um exército. Jornalistas que deviam favores a ele começaram a publicar notas veladas sobre a crise pessoal da herdeira dos Menezes. Amigos que antes abraçavam Eduarda em eventos agora desviavam o olhar, seus cumprimentos tornando-se frios e apressados. A solidão, que antes era uma presença fantasmagórica nas noites em casa, agora a seguia em plena luz do dia. Um manto invisível de isolamento. O golpe mais baixo, no entanto, foi quando ele mirou no legado de sua mãe. Caio, que durante anos usou a associação com a Fundação Menezes para polir sua própria imagem, começou a envenenar o poço por dentro. Ele ligou para membros do conselho, plantando sementes de dúvida sobre a capacidade de Eduarda de gerir a instituição. Ela não está bem, ele dizia com falsa preocupação. Temo que suas decisões impulsivas possam comprometer o trabalho de uma vida de Alzira. Ele chegou a cooptar funcionários antigos, pessoas que viram Eduarda crescer nos corredores das escolas, oferecendo-lhes consultorias em seus eventos em troca de lealdade e informações. Eduarda sentiu o chão se abrir sob seus pés. Os ataques não eram apenas mentiras, eram profanações. Ele estava usando a memória de sua mãe, a coisa mais sagrada para ela, como munição. As humilhações públicas eram como pequenos cortes de navalha. Um dia, ao entrar em um restaurante que costumava frequentar com os pais, ela ouviu seu nome em um sussurro vindo de uma mesa próxima, seguido de risadinhas. Em outra ocasião, uma antiga amiga a parou em uma loja para dizer, com uma compaixão venenosa: "Querida, se precisar de um bom terapeuta, conheço um excelente. O Caio está tão preocupado com você." Cada incidente era um lembrete de que a guerra dele não era sobre o divórcio. Era sobre a aniquilação de sua reputação, de sua identidade. Foi Henrique quem a manteve de pé. Em seu escritório sóbrio, longe dos olhares curiosos, ele era a personificação da calma. Ele ouvia cada novo relato de humilhação, seu rosto se endurecendo, mas sua voz permanecendo firme. "Isso é o que ele faz, Eduarda. É o manual do narcisista ferido. Ele precisa te destruir para se sentir vitorioso. Ele quer que você se abale, que grite, que perca o controle. Isso validaria a mentira dele de que você é instável. Não dê esse prazer a ele. Deixe-o gastar toda a sua munição. Nós vamos documentar tudo, cada mentira, cada telefonema, cada nota plantada. Ele está nos dando a arma para derrotá-lo.
Apesar da lógica inabalável de Henrique, o peso emocional era devastador. A força que ela exibia durante o dia se esvaía quando a noite caía. Sozinha em seu apartamento, para onde se mudara para fugir das memórias da casa que dividira com Caio, a armadura ruía. As lágrimas que ela segurava com tanta força finalmente vinham, silenciosas e amargas. Ela se sentava no escuro, segurando uma foto antiga de sua mãe, a imagem de uma mulher sorridente e cheia de vida. Era nessas horas de profunda desolação que a voz de Alzira parecia mais clara, a frase que ela repetia como um mantra ao longo de sua vida. Minha filha, o amor deve fazer florescer, não murchar. Ela repetia as palavras para si mesma, um sussurro na escuridão. Florescer, não murchar. A frase se tornou sua armadura interna, a única coisa que o veneno de Caio não conseguia penetrar. Era um lembrete de que a situação em que se encontrava era a antítese de tudo o que sua mãe lhe ensinara sobre amor e respeito próprio. Eram essas palavras que a faziam levantar da cama na manhã seguinte, secar as lágrimas e vestir sua determinação para mais um dia de batalha. Ela estava murchando sob o ataque implacável de Caio, mas a semente que sua mãe plantara em seu coração ainda estava viva, esperando o momento certo para romper a terra e, finalmente, florescer. O que nem ela nem Henrique sabiam era que, em meio ao legado de sua mãe, não havia apenas palavras de sabedoria, mas uma prova concreta, um segredo guardado que estava prestes a ser desenterrado. A resistência de Eduarda era um ato de teimosia diária contra o desespero. Cada manhã era uma pequena vitória, mas a guerra de atrito de Caio estava cobrando seu preço. Ela se sentia como uma nadadora lutando contra uma correnteza forte, exausta, mal conseguindo manter a cabeça fora d'água. Henrique, com sua calma estratégica, insistia que a maré viraria. Mas Eduarda precisava de mais do que promessas. Ela precisava de um sinal, de algo tangível que provasse que não estava lutando uma batalha perdida. Esse sinal veio não como um trovão, mas como um sussurro do passado em uma tarde cinzenta e melancólica. Buscando um refúgio da avalanche de notícias falsas e olhares de pena, ela foi até a sede da Fundação Menezes. Mas em vez de se concentrar no trabalho do dia, algo a puxou para o antigo escritório de sua mãe, um cômodo que ela mantivera quase intocado desde sua morte, como um santuário. O ar ali era diferente, impregnado com o cheiro familiar de livros antigos, cedro e do perfume suave que Alzira usava. Era um lugar suspenso no tempo. Ela passou os dedos pela mesa de carvalho maciço, pelas canetas alinhadas, pelos porta-retratos com fotos dela criança. Era um ato de busca por conforto, por conexão. Seus olhos vagaram pela estante abarrotada, uma parede de conhecimento que ia de Paulo Freire a balanços contábeis. E então, algo chamou sua atenção. Não era um livro em destaque, mas um espaço estranho, um vão atrás de uma fileira de grossos livros de contabilidade que parecia deliberado, movida por uma curiosidade repentina, um impulso que ela não sabia de onde vinha. Eduarda retirou os pesados volumes da prateleira, e lá, no fundo, escondido na sombra, estava ele. Um caderno simples, de capa dura marrom, sem título, sem nada que indicasse seu conteúdo. Parecia um diário antigo, esquecido. Seu coração acelerou um pouco. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. O caderno era mais pesado do que parecia. Ao abri-lo, ela não encontrou reflexões ou pensamentos diários. Encontrou a caligrafia elegante e precisa de sua mãe, mas o conteúdo era frio e metódico. Eram anotações, datas, nomes de empresas, valores. E um nome que se repetia como um refrão sinistro: Caio Albuquerque. Página após página, Dona Alzira havia criado um dossiê.
Havia anotações detalhadas sobre empréstimos para eventos que Caio pedia, supostamente para alavancar sua empresa, usando o prestígio da fundação como garantia moral. Mas o que fez o sangue de Eduarda gelar foram os pequenos comprovantes de transferência bancária grampeados ao lado das anotações. Eram transferências de contas da fundação, disfarçadas como pagamentos a fornecedores ou despesas de marketing para empresas que Eduarda nunca tinha ouvido falar. Com uma busca rápida no celular, o quebra-cabeça macabro começou a se montar. As empresas eram de fachada, registradas em nomes de laranjas, mas todas ligadas a um único beneficiário final, Caio. Sua mãe não estava apenas desconfiada, ela estava investigando. Ela havia descoberto que Caio não estava apenas se aproveitando de sua generosidade. Ele estava sistematicamente desviando dinheiro, usando a instituição que era a obra da vida dela como seu caixa eletrônico particular. A dor da traição foi avassaladora, mas sob ela uma nova emoção surgiu, feroz e poderosa, a fúria da justiça. Sua mãe não havia sido enganada. Ela sabia. E ela havia deixado um mapa, uma arma carregada, esperando que sua filha a encontrasse. Eduarda não esperou. Com o caderno pressionado contra o peito como se fosse um escudo, ela dirigiu diretamente para o escritório de Henrique. Ela entrou em sua sala sem ser anunciada, os olhos brilhando com uma mistura de lágrimas e fogo. Ela colocou o caderno sobre a mesa dele sem dizer uma palavra. Henrique, vendo a urgência em seu rosto, abriu-o. O silêncio em seu escritório era absoluto enquanto ele folheava as páginas, sua expressão mudando de curiosidade para concentração e, finalmente, para um espanto contido. Ele leu cada anotação, analisou cada comprovante. Quando finalmente levantou o olhar, seus olhos encontraram os de Eduarda, e neles havia uma admiração reverente. Eduarda, ele começou, a voz quase um sussurro. Isso é a prova irrefutável. Sua mãe sabia quem ele era. Ela sabia o tempo todo. E ela não te contou para não destruir sua felicidade, mas ela te deixou protegida. Ela te deixou a arma para vencer a guerra. Naquele momento, a imagem de sua mãe se transformou. Ela não era apenas a mulher amorosa e sábia de suas memórias. Era uma leoa, uma estrategista silenciosa que, mesmo diante da própria mortalidade, pensou em como proteger sua cria do predador que ela mesma havia, sem saber, deixado entrar. A descoberta do caderno mudou tudo. A dinâmica da batalha se inverteu completamente. Eles não estavam mais na defensiva, aparando os golpes de Caio. Agora, eles tinham o poder de desferir o golpe final. Nas semanas seguintes, o escritório de Henrique se tornou um quartel-general. A dupla preparou o ataque com a precisão de um cirurgião. Henrique contratou um perito grafotécnico para validar a caligrafia de Alzira e um contador forense para rastrear cada centavo desviado, conectando as empresas de fachada diretamente a Caio. Eles não deixaram pontas soltas. O plano era simples e devastador. Não apresentar a prova antes, não dar a Caio tempo para preparar uma defesa. Eles a detonariam no meio da audiência, no clímax do drama que ele mesmo havia criado. No dia do julgamento, a atmosfera era a que Caio havia planejado. Ele estava relaxado, confiante, trocando sorrisos com seu advogado. Ele acreditava que aquele seria o dia em que o juiz carimbaria sua narrativa, declarando Eduarda incapaz e concedendo-lhe um divórcio vantajoso. Quando Henrique se levantou, ele o fez com uma calma teatral. E então, ele apresentou o caderno ao juiz. Meritíssimo, temos novas evidências que lançam uma luz definitiva sobre o caráter do senhor Albuquerque. Caio franziu a testa, confuso. Seu advogado protestou, mas o juiz, intrigado, aceitou o documento. O silêncio caiu sobre a sala enquanto o magistrado folheava o caderno marrom.
A cada página virada, sua expressão se tornava mais severa. Ele parou, ajustou os óculos no rosto, releu uma passagem e então ergueu os olhos, fixando-os em Caio com uma frieza glacial. A máscara de confiança de Caio começou a rachar. O juiz limpou a garganta e sua voz soou firme. Cada palavra, um prego no caixão da credibilidade de Caio. De acordo com estas anotações e comprovantes, meticulosamente registrados pela falecida senhora Alzira Menezes, o senhor Caio Albuquerque desviou recursos da Fundação Menezes e usou o nome e o prestígio da família em benefício próprio, de forma contínua e deliberada. O rosto de Caio empalideceu. A cor sumiu tão rápido que ele pareceu um fantasma em seu terno caro. O sorriso, a arrogância, a certeza, tudo se desintegrou em um instante. A máscara não apenas caiu. Ela se estilhaçou no chão do tribunal para que todos vissem o que havia por baixo. O veredito do juiz caiu sobre a sala de audiências não como o som de um martelo, mas como o silêncio ensurdecedor que se segue a uma explosão. As palavras, proferidas com uma gravidade cortante, desmantelaram o universo de Caio Albuquerque, tijolo por tijolo. O magistrado, com o caderno marrom ainda aberto à sua frente como uma escritura sagrada, declarou nulas, uma a uma, todas as alegações frívolas e maliciosas que Caio havia feito contra Eduarda. A narrativa de instabilidade emocional e desequilíbrio que ele tecera com tanto esmero desmanchou-se no ar como fumaça. Em seguida, veio o golpe de misericórdia. O juiz, olhando por cima dos óculos para Eduarda, garantiu a ela não apenas o divórcio nos termos que ela pedia, mas a direção plena e inquestionável da Fundação e de toda a rede de escolas Menezes, livre de qualquer interferência ou reivindicação futura por parte do ex-marido. Então, virando-se para Caio, cuja palidez agora dava lugar a um vermelho raivoso que subia por seu pescoço, o juiz determinou que uma cópia do caderno de Dona Alzira e dos achados da perícia contábil fosse imediatamente encaminhada ao Ministério Público para a abertura de uma investigação formal por fraude, estelionato e apropriação indébita. O estalo da caneta do juiz ao assinar a sentença foi o gatilho. A compostura de Caio, já em frangalhos, explodiu. Ele se levantou de um salto, derrubando a cadeira para trás com um estrondo que fez todos se sobressaltarem. Seus olhos, esbugalhados e injetados de fúria, encontraram os de Eduarda do outro lado da sala. A máscara de vítima, de empresário de sucesso, de homem sofisticado, havia se pulverizado, revelando a criatura crua e desesperada que sempre existiu por baixo. "Você vai se arrepender disso, Eduarda!" Ele gritou, a voz rouca e descontrolada, o dedo trêmulo apontado para ela como uma arma. "Você acha que ganhou? Você vai se arrepender amargamente." O seu advogado tentou contê-lo, mas ele o empurrou. O tribunal inteiro prendeu a respiração, esperando a reação de Eduarda. Esperavam lágrimas, um grito de volta, talvez medo. Mas a mulher que se levantou lentamente de sua cadeira não era a mesma que havia entrado naquela guerra. Ela o encarou, não com ódio, mas com uma serenidade quase sobrenatural. Uma calma forjada no fogo da dor e da humilhação. Sua voz, quando falou, não era alta, mas atravessou o silêncio da sala com a clareza de um sino. "Não, Caio", ela disse, e havia um universo de tristeza e libertação em sua resposta. "Agora eu só me arrependo do tempo que perdi acreditando em você." Não havia mais nada a ser dito. A frase pairou no ar, um epitáfio para o casamento e para o homem que ele um dia fingiu ser. Enquanto os oficiais de justiça se aproximavam para escoltar um Caio que agora praguejava e se debatia, Eduarda simplesmente se virou e, com Henrique ao seu lado, caminhou para fora daquela sala, sem olhar para trás. Os meses que se seguiram foram a materialização do karma.
A queda de Caio não foi apenas rápida, foi um espetáculo público, uma implosão transmitida em tempo real pela mesma mídia que ele antes manipulava. As notícias sobre a investigação por fraude se espalharam como um incêndio. Os amigos, que antes competiam por um convite para suas festas, agora atravessavam a rua para não cruzar com ele. Clientes cancelaram contratos. Sócios se dissociaram de sua imagem e os bancos, antes tão generosos, fecharam-lhe as portas. O homem que construiu sua identidade sobre a percepção de sucesso e poder viu seu castelo de areia ser levado pela maré da verdade. Ele perdeu os carros de luxo, o apartamento no Belvedere, a relevância. Mas sua maior perda, a que certamente o assombraria nas noites solitárias, foi a do controle. Ele, que se via como um mestre de marionetes, teve seus fios cortados e caiu inerte no palco vazio de sua própria vida. Sua punição não foi a prisão, que ele conseguiu evitar com acordos e bons advogados, mas algo muito pior para um homem como ele: a irrelevância. Ele se tornou uma anedota, um conto de advertência sussurrado nos círculos que ele tanto prezava. Enquanto Caio descia em sua espiral de obscuridade, Eduarda florescia. Ela não perdeu tempo celebrando a vitória. Em vez disso, mergulhou de cabeça no trabalho, no legado de sua mãe. Com uma energia renovada e uma visão clara, ela reergueu a Fundação Menezes. Expulsou os últimos vestígios da influência de Caio. Reestruturou as finanças com uma transparência rigorosa e, mais importante, reconectou as escolas à sua missão original, a transformação social através da educação. Mas ela foi além. A dor que sofreu não a quebrou, ela a transformou. Ela usou a própria experiência como catalisador para criar algo novo, algo profundamente pessoal. Dentro da fundação, ela inaugurou um novo braço, um projeto social que batizou de Florescer. Era um programa dedicado a oferecer apoio jurídico, psicológico e capacitação profissional para mulheres que, como ela, haviam sofrido abuso psicológico e manipulação em seus relacionamentos. Ela queria que outras mulheres encontrassem a força que ela quase perdeu, que tivessem a chance de se replantar em um jardim fértil, como sua mãe sempre dizia. O projeto foi um sucesso imediato, e Eduarda, a herdeira que antes era vista como uma figura frágil e reclusa, tornou-se uma voz poderosa, um símbolo de resiliência. A reinauguração da sede da fundação, um ano após o divórcio, foi um evento que marcou essa nova era. O prédio antigo foi reformado, ganhando mais luz, mais cores, mais vida. O jardim, antes negligenciado, estava exuberante. Não havia colunistas sociais ou a elite vazia que Caio costumava cortejar. Havia professores, alunos, pais, voluntários e as mulheres do projeto Florescer, cujos rostos mostravam uma mistura de gratidão e esperança. Henrique estava lá, não como seu advogado, mas como seu amigo, seu confidente, a âncora que a manteve firme durante a tempestade. Ele permaneceu discretamente ao seu lado durante todo o evento, observando-a com um orgulho que não precisava de palavras. No final da tarde, enquanto os últimos convidados se dispersavam, os dois caminharam pelo jardim renovado. O sol poente pintava o céu de Belo Horizonte com tons de laranja e rosa. Ele, percebendo um leve tremor em sua mão, talvez pela emoção do dia, gentilmente assegurou. O toque era quente, familiar, respeitoso. Eduardo olhou para suas mãos unidas e depois para ele, e um sorriso genuíno, livre de qualquer sombra do passado, iluminou seu rosto. A vida, Henrique, ela disse, a voz suave. Ela tem um jeito curioso de acertar as contas. Sempre devolve na mesma moeda. Henrique sorriu de volta, um sorriso que alcançava seus olhos. Às vezes, ele respondeu, ela devolve com juros e em uma moeda muito melhor.
Naquela noite, muito depois de todos terem ido embora, Eduarda subiu até o antigo escritório de sua mãe. A sala estava igual, mas diferente. O ar não era mais de um santuário intocado, mas de um espaço vivo, de continuidade. Ela abriu as janelas, deixando o vento fresco da noite entrar e dançar com os papéis em sua mesa. O caderno marrom não estava mais escondido. Repousava na prateleira principal, um monumento silencioso à sabedoria e ao amor de uma mãe. Ela olhou para o céu estrelado, para a imensidão escura salpicada de luz, e em um sussurro, que era parte prece, parte conversa, ela falou com a mulher que lhe dera a vida, e, de certa forma, a salvara pela segunda vez. Obrigada, mãe. Você me ensinou a florescer, mesmo depois do inverno mais rigoroso. Você me salvou, mesmo depois de partir. E embora o único som fosse o do vento nas árvores, Eduarda sentiu uma paz profunda, a certeza de que, de alguma forma, sua mãe a ouvia. A história de um casamento desfeito havia terminado, mas a história de Eduarda Menezes, a mulher que renasceu das cinzas, estava apenas começando. Obrigado por assistir a esta história até o fim. Se você gostou, com certeza vai amar a próxima. Ela é ainda mais intrigante do que você pode imaginar. Então, não perca. Clique na imagem que aparece na sua tela agora mesmo para assistir.